Seja muito bem-vinda à live da Carta da Semana, onde a gente conversa sobre os conselhos do tarô para a semana que está começando e como é que a gente pode utilizar esses conselhos na prática, no nosso dia a dia, nessa nossa jornada de conexão com a nossa intuição, de busca pela nossa autonomia feminina, de conquista da nossa autonomia feminina, de busca pelo nosso autoconhecimento, nosso crescimento através do autoconhecimento, em última instância, de busca pela nossa felicidade, que é isso que a gente quer, né? O que a gente quer mesmo é ser feliz. Eu sou o Ira Iracema, e esse aqui, ó, esse é o meu tarô. Hoje, a live da Carta da Semana, a gente está fazendo uma edição especial, onde a gente vai conversar sobre guerra. A gente vai conversar sobre como esses grandes eventos, esses grandes eventos de grandes conflitos e grandes eventos de grande estresse coletivo, como é que isso reverbera na gente, como é que a gente convive e vive com isso, como é que a gente aprende a partir disso, tanto coletivamente como individualmente. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Então eu vou começar aqui a embaralhar o meu tarô. Oi. Todo mundo que tá entrando aí dizendo oi, boa tarde, bom dia. Pois é, aqui eu tô aqui na Dinamarca. Aqui já são 3 horas da tarde. Então sempre que eu faço a live com vocês aí de manhã, pra mim já é de tarde. Tem várias pessoas novas aqui me seguindo agora, várias pessoas novas na minha página. Isso é muito legal que vocês estão aqui. Sejam muito bem-vindas aqui. Todas vocês, todos vocês, tem mulheres e homens. Sejam bem-vindos e aproveitem para apertar ali em cima no meu perfil o sininho, porque aí você recebe notificação toda vez que eu entrar ao vivo. Isso é uma coisa que eu sempre esqueço de dizer, e aí depois que termina a live, aí as pessoas ficam me cobrando, você esqueceu de falar do sininho. Pois é, hoje eu tô lembrando. Então aproveita aí, se você ainda não apertou o sininho aqui em cima que tem no meu perfil, para receber notificação das lives, aperta aí. Porque aí quando eu entrar ao vivo, você recebe um aviso do Instagram. Eu tento sempre manter essa live da Carta da Semana no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, né? Eu tento manter essa live sempre no mesmo dia, na mesma hora. Mas eu tenho criança pequena em casa. Então, quem tem criança pequena sabe que é bem difícil manter horários, datas e compromissos sem imprevistos. Então, exatamente para não ter que desmarcar, remarcar e essas coisas todas. Muitas vezes eu deixo o horário e dia em aberto e aí eu vou seguindo o fluxo. E aí no momento em que dá, o mais perto possível do meu horário e dia de costume, eu entro. Mas aí por isso que várias vezes eu não marco. E aí por isso que é legal se você apertar o sininho das notificações, porque aí na hora que eu entrar você já sabe, né? Já que de vez em quando eu dou aquela enganada, entro num horário mais cedo, num horário mais tarde, né? Mas é por causa disso, é por causa da vida, né? A vida que corre. Pois é. Aqui, ó, isso porque os meninos... os meninos estão na escola, minha mãe que sabe de tudo. Minha mãe, que sabe da rotina toda, tá aqui dizendo, pois é, os meninos estão na creche, aí a gata se espalha e aí eu consigo fazer live. Tá vendo aí? Quando os meninos estão na escola, aí a vida da casa fica mais administrável, mas às vezes ficam doentes, às vezes a creche está fechada, às vezes voltam mais cedo, tem muitos às vezes, né? E a gente já conversou um pouco sobre isso na live que a gente fez sobre planos. E aí, se você não viu a live sobre planos, vai dar uma pesquisada aqui embaixo, que você vai ver a live que eu fiz junto com a Juscelene Santana sobre planos imprevistos. A gente conversou muito sobre isso, ficou uma live muito legal, muito divertida, e que as pessoas curtiram muito. Eu recebi muita mensagem legal por conta da live sobre planos imprevistos, né? Quem nunca passou por isso? Todos os dias, várias vezes ao dia. Pois é, eu tô aqui conversando com você, como você já sabe. Eu tô aqui conversando com você e, ó, embaralhando meu tarô. Eu fiz um vídeo na semana passada sobre formas de embaralhar o tarô. Então, se você tem interesse de saber um pouco mais sobre formas de embaralhar, sobre como eu embaralho, o que eu recomendo, o que eu não recomendo, tá tudo lá no vídeo, tá no meu canal do YouTube, que é o canal Mulheres Incríveis, que você encontra o link na minha bio.
Você encontra lá na bio, tem um linkzinho que você vai direto pro vídeo, que você vai direto para se inscrever no canal, porque aí você também, lá se você se inscrever no canal, você também recebe notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Aí esses são os recados. Eu acho que eu dei todos os recados. Será que eu dei todos os recados? Bom, eu acho que dei. Se não dei, daqui a pouco eu dou mais. Assim, no final do vídeo eu dou mais, porque agora eu gostaria que a gente se concentrasse um pouquinho pra gente fazer a nossa pergunta pro tarô e a gente conversar um pouco sobre o que o tarô tem pra dizer pra gente essa semana, né? Então, essa semana, como eu tinha conversado com vocês na semana passada, tem semanas que eu faço a carta da semana com perguntas abertas, assim, né? Que eu pergunto qual o conselho do tarô para essa semana. E aí a gente ouve o que a gente acaba recebendo do tarô, essa ideia de quais são as energias que a gente não tá vendo, mas quais são as energias que estão em domínio nessa semana que está começando. E aí a gente pode aproveitar disso, e aí a gente vai descobrir como é que a gente lida com isso, como é que a gente aprende com isso, como é que a gente usa isso no nosso crescimento, a nosso favor. Então, assim, quando a gente faz isso, o tarô dá pra gente o tema da semana. E aí, às vezes, a gente faz o contrário. Às vezes, a gente faz uma pergunta já específica, dando um tema pro tarô e perguntando, dentro desse tema, qual é o cenário, né? E a gente faz, normalmente, um tema com uma pergunta mais específica. E aí, a gente tem uma ideia, o tarô dá pra gente qual é a ideia desse cenário. Esse cenário mais geral. E a gente conversa sobre isso. Tem semanas que eu faço com pergunta aberta, tem semanas que eu faço com tema. Assim, o tema que tá mais em voga na semana, ou um tema que alguém manda e me pede. E aí a gente vai intercalando, porque eu acho que as duas opções, as duas possibilidades são muito, muito ricas. Trazem pra gente possibilidades muito ricas da gente enxergar o que a gente não tá vendo, da gente desenvolver aquilo que a gente utilizar ao máximo essas potencialidades que a gente naturalmente, a gente talvez não chegaria a isso, né? A gente não teria essa profundidade que o tarô pode dar pra gente em analisar essas situações de uma maneira de um plano mais alto, né? Olhando como se você estivesse olhando quais são as peças que estão nesse jogo de tabuleiro na mesa nesse momento. Então, dentro dessa proposta de fazer algumas semanas com temas, essa semana a gente está fazendo essa live sobre o tema da guerra, que é uma coisa que tá muito, muito, muito presente. Eu imagino que para todos nós, assim, eu tô aqui na vizinhança da guerra, né? Então, assim, aqui é Dinamarca, ela é vizinha mesmo da Suécia, é quase. Os dinamarqueses vão ficar chateados se me ouvirem dizendo isso, mas cá entre nós é quase o mesmo país, Dinamarca e Suécia. Eles passaram grande parte da história brigando por pequenas fronteiras, e tem cidades que você já nem sabe mais exatamente a qual país pertence. Então a gente vive aqui, a gente tem a fronteira com a Suécia, do lado da fronteira com a Suécia é a Polônia, e a Polônia tem uma das maiores fronteiras com a Ucrânia. Então, assim, a gente está vivendo um período de muita apreensão, de muita preocupação, de muita sensibilidade, no sentido da gente olhar a gente olhar muito de perto o sofrimento que seres humanos podem impingir, né? Seres humanos podem forçar em outros seres humanos, né? Então, até que ponto a que ponto a crueldade humana pode chegar e o quão sem limite pode ser o poder, né? O poder, o exercício do poder, a necessidade de poder, o mau exercício do poder. E a gente está vendo tudo isso, assim, muito de perto e mesmo estando longe, assim. Eu sei que no Brasil isso eu tenho conversado muito com amigos brasileiros sobre isso. E assim, mesmo o Brasil sendo muito longe da Ucrânia, estamos todos passando por esse momento muito delicado, né? Que eu sei que todos nós estamos sofrendo alta de preços, né? Energia, combustíveis, todos nós, aqui também, aí também, e muitas coisas causadas pela guerra, muitas coisas muitas coisas que a gente culpa a guerra por causa disso.
Algumas têm causa direta, outras têm causas indiretas, né? E também é a questão ideológica, que também é muito forte, né? Que é o estar contra, estar a favor, ser do partido desse, ser do partido daquele. Isso é uma coisa que tem sido muito forte, inclusive. No mundo, eu diria que assim, eu não vou dizer no mundo todo, porque eu não conheço o mundo todo, né? Mas em grande parte do mundo, e na maior parte do mundo que eu conheço, isso tem sido uma tônica muito forte nos últimos 4 anos, dessa polaridade entre nós e eles. O que eu considero ser eu e meu, e o que eu considero ser o outro, e que pertence ao outro, né? Então, assim, eu acho que a gente tem estado num momento de divisões muito fortes em relação entre o eu e o outro, e que isso tem sido uma porta de entrada para muitas formas de conflitos. A gente está passando aí por já 2 anos de uma pandemia, né? Um evento que botou o mundo inteiro de cabeça para baixo, e que tem, para muitas coisas, tem servido para nos unir, e para muitas coisas tem servido para nos afastar. E a gente vai usando as nossas experiências da vida, a gente vai usando da forma como a gente escolhe usar muitas vezes, né? Às vezes a gente não tem escolha. Mas quando a gente tem escolha, a gente precisa exercitar as nossas escolhas da melhor forma possível, não é verdade? E às vezes é um pouco inconsciente também. Então não significa que todas as vezes que a gente escolhe o conflito, ou que a gente escolhe a separação entre o eu e o outro, a gente está fazendo isso de uma forma consciente. Muitas vezes isso acontece de uma forma inconsciente, acontece de uma forma muito dentro da rotina, dentro da normalização do dia a dia, né? Então, a gente enxergar o outro não como uma parte de mim, não como como alguém com quem eu divido um espaço, alguém com quem eu compartilho, né? Uma sociedade, uma vida, um sistema, uma cultura, uma língua, uma economia, né? Os recursos naturais. Então, muitas vezes a gente acaba olhando para o outro não como aquele com quem eu compartilho, mas como aquele com quem eu vou competir pelos recursos, pela língua, pela cultura, eu vou competir, né? Então é o meu oposto, ao invés do meu complementar. Então esse olhar sobre o outro como o oposto de mim, como o anti-eu, né? O olhar sobre eles como o anti-nós, né? Já dentro de uma construção de sociedade, né? A gente construir as barreiras de uma nação, a gente construir as fronteiras de uma nação a partir da negação do outro, né? Eles são o anti-nós. Esse ponto de vista mais sociológico das raízes da guerra, né? E que é uma coisa que assim, a gente se reflete muito dentro da gente. Isso a gente leva muito, assim, tem essa perspectiva macro, né? Essa perspectiva macro do social, do coletivo, da grande guerra, mas também isso se reflete no microcosmo, dentro da gente, no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, na forma como a gente aborda o outro, nas nossas interações diárias, que são as nossas mini-guerras, né? Na forma como a gente se aborda. No momento que a gente se olha no espelho e que a gente conversa com a gente mesmo, quando a gente conversa, né? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente se olha? Como é que a gente... como é esse diálogo? Esse é um diálogo de apoio, de reconhecimento. Esse é um diálogo de construção. É um diálogo de avaliação e para um crescimento, para ir para frente. Ou esse é um diálogo de crítica, de castração, um diálogo de apontar o dedo. A gente pode começar a pensar na guerra como as nossas pequenas guerras com a gente mesmo, né? Como é que a gente se trata, como é que a gente se vê, como é que a gente se apoia.
como é que a gente se ama em última instância, né? Como é que a gente se respeita, né? Como é que eu me olho no espelho, ou não necessariamente o espelho, porque eu não preciso de um espelho para me olhar, né? A gente pode se olhar sem se ver, né? A gente pode conversar com a gente mesmo sem precisar se olhar no espelho, mas assim, vamos usar o espelho como uma ferramenta, assim, como uma metáfora do olhar para dentro, tá? E aí, se a gente pensar assim, como é que eu me olho, como é que eu me vejo, como é que eu me abordo, como é que eu me percebo, como é que eu me avalio, como é que eu me respeito, como é que quais são as sementes que eu planto em mim hoje para o crescimento do meu futuro, dos meus próximos futuros, né? Os futuros, assim, o futuro ele é um desenvolvimento constante. Assim como o presente, ele também ele é um desenvolvimento constante. Então, quais são essas sementes que eu planto em mim? Porque são essas sementes que reverberam nos outros. Então, a guerra ela não começa como esse grande evento mundial onde todos param para olhar mísseis no céu, né? A guerra ela começa dentro da gente. Ela começa na minha percepção de mim mesmo e ela evolui para a minha percepção do outro como indivíduo. E a partir disso, a gente se constrói coletivamente como um grande outro. E o que eu proponho para você é que a gente examine essas nossas pequenas guerras com tanta curiosidade, interesse, consternação, porque a gente olha para a guerra na televisão, a gente vê tanta gente morrendo, tantas famílias destruídas, e eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque eu tenho muitas amigas ucranianas e eu tenho sofrido muito junto com elas. Amigas ucranianas que estão na Ucrânia ou que estão fora da Ucrânia, mas eu tenho sofrido muito junto com elas. E com as pessoas que eu não conheço também, porque a gente não precisa conhecer o outro para sofrer junto com ele, né? Quando a gente vê o sofrimento, a gente é capaz de reconhecer o sofrimento sem que a gente precise conhecer a outra pessoa. Então, assim, o que eu proponho para você, para mim, para nós, é que que a gente olhe para as nossas pequenas guerras diárias com tanto interesse, como a gente olha para esse grande espetáculo que a gente vê, né, lá fora. Porque eu acredito que é aqui que ela começa. Eu acredito que é nas pequenas guerras individuais que a grande guerra coletiva começa. E se a gente é capaz de se entender, se conhecer, se perceber, se melhorar nessas pequenas guerras, a gente é capaz de dar passos pequenos, mas constantes no tratamento, no desenvolvimento, na melhoria, na forma como a gente lida com o outro, dando cada vez menos espaço para as grandes guerras. Então a gente ser capaz de trabalhar as nossas pequenas guerras para que elas não sirvam de semente, para que as grandes guerras brotem a partir dessas sementes. E aí agora eu vou abrir o tarô, respirar fundo como eu sempre faço e vou perguntar para o tarô. Como é que a gente coletivamente pode lidar com esse momento delicado, esse momento de incerteza, esse momento de guerra que a gente está vivendo neste agora, em um lugar do mundo que pode ser distante da gente, mas que nos une por várias questões. Nos une por questões políticas, nos une por questões econômicas, nos une por questões bélicas. E quando eu falo questões bélicas é porque a gente sabe muito bem que hoje em dia, né, basta um louco apertar um botão e estamos todos juntos no mesmo barco, no mesmo barco furado, né? Então, assim, é um momento que, independente da distância física que a gente esteja disso, é um momento em que a gente se une.
Abri o tarô. Bom, vou perguntar ao tarô como é que a gente faz, nós, como seres humanos, como humanidade, como essa grande sociedade global. Como é que a gente faz para lidar com esse momento que a gente está vivendo agora, esse momento de guerra? E como é que a gente faz para lidar com ele da melhor forma? E como é que a gente faz para aprender com isso? Well. Esse daqui é o Rei de Espadas. E eu vou te contar uma coisa. Minha amiga, este daqui ele é conhecido como o Rei da Guerra. Ele é o Senhor da Guerra. O Rei de Espadas. Vamos dar uma olhadinha na carta para você poder perceber ela com seus próprios olhos e descobrir o que nela chama mais a sua atenção. Você pode descrever ela para você mesmo. Aproveita assim, tira alguns segundos para descrever essa carta para você mesma, antes que eu comece a interpretá-la. Então a gente tem essa figura masculina sentada no centro da carta, né? Ele está sentado a princípio num trono onde tem essa parede, esse encosto, o trono por trás dele, né? Essa figura altiva segurando uma espada bem comprida. E ele tem um pouco de nuvens atrás dele, mas o céu é bem claro. Ele tem uma... Não sei se dá pra... Sai do foco, né, quando eu chego muito perto. Mas ele tem um semblante tranquilo, seguro. Pode olhar que ele tem algumas árvores aqui atrás. E uma coisa que me chama muita atenção nessa carta é o tamanho dessa figura. Ele é maior que todo o resto, assim. Ele é desproporcionalmente maior, né? Então, assim, ele é essa figura altiva, essa figura gigante. Essa figura que representa o poder. O Rei de Espadas, ele na interpretação mais tradicional dele, ele representa poder, autoridade, capacidade de decisão, e é uma decisão imparcial, decisão objetiva. Ele representa a objetividade. Ele representa a atitude, a atitude despida de emoções. A atitude baseada simplesmente no intelecto. Ele representa a estratégia. Ele representa o exercício do poder de uma perspectiva muito autocentrada e muito autoconfiante. Não tem titubeio, não tem hesitação. Ele não pensa se ele tem o poder. Ele não existe não existe dúvida. Essa figura do Rei de Espadas é uma figura que é a representação mais limpa, mais pura, mais raiz, assim, mais perfeita do poder. E isso não é uma coisa per se, assim, por si, uma coisa ruim. O poder não é por si uma coisa ruim. O exercício do poder é que pode ser benéfico ou maléfico. Ele pode ser utilizado de diversas formas. E essa figura muito imparcial, objetiva, de pensamento lógico, da razão, ele é o rei da razão. O naipe de espadas, dentro do tarô, ele é o naipe do ar. Ele é o naipe da guerra. A guerra não é necessariamente o conflito. A guerra não é necessariamente o embate. A guerra
não significa matar e morrer. Não significa ir para o campo de batalha. Porque o Rei de Espadas, em sua versão mais fina, em sua versão mais bem resolvida, em sua versão mais bem exercitada, ele é aquele que não precisa ir para o campo de batalha para resolver a guerra. Porque ele a resolve na estratégia, na diplomacia. O naipe de espadas, ele é o naipe do intelecto, da estratégia, da diplomacia, da razão. Então, ele não é um naipe, a gente não fala, no naipe de espadas você nunca vai ouvir falar de conflito físico. Porque o conflito que ele propõe, essa guerra que ele propõe, é a guerra mental. Então é o ir para a mesa, é o war mesmo, o jogo do war, né? O ir para a mesa é o xadrez, é o jogar o xadrez, é o saber mexer as peças certas com o objetivo final. Se o objetivo final do Rei de Espadas é o liderar os seus súditos, é o liderar aqueles a quem ele representa pelo melhor caminho, liderar eles através das adversidades para o melhor resultado possível, então a figura do Rei de Espadas não significa guerra. A figura do rei de espadas significa aquele que é capaz de usar o seu intelecto para, da melhor forma possível, resolver uma situação. Então, assim, dentro da nossa pergunta, como é que a gente pode lidar coletivamente com esse momento, que é um momento bélico, um momento onde uma guerra está acontecendo, e todas as implicações dessa guerra para todos nós estão aí, e todas as incertezas que uma guerra gera, né? Então, como é que a gente pode lidar da melhor forma com isso? E o que é que nós podemos aprender a partir disso? Então, assim, interpretando essa carta a partir da nossa pergunta, eu diria que a melhor forma da gente lidar coletivamente com essa guerra é através da diplomacia, é através do pensamento estratégico, é através de uma liderança estratégica para resolver um problema. E assim, é o vencer a guerra. Por favor, não é o vencer a guerra, temos dois lados e vamos ver quem bate mais forte que vence a guerra, não. É o vencer a ideia da guerra, é o vencer a necessidade da guerra como uma forma de resolver um conflito. O Rei de Espadas, em sua versão mais bem expressada, materializada, ele resolve os conflitos a partir de uma perspectiva imparcial, objetiva e estratégica. Coletivamente é necessário que a gente se dispa das emoções para encarar esse conflito. Assim, toda essa dicotomia que a gente tem vivido, todos esses ânimos acirrados e tudo isso que a gente vê na internet, né? Porque na internet é muito fácil. A gente tá ali atrás de um teclado, ninguém tá vendo a gente, é muito fácil a gente colocar opiniões extremas e sem necessariamente raciocinar as consequências que aquilo pode ter. A internet acaba dando para as pessoas uma ferramenta de catarse, um lugar para a gente colocar o lixo, né? O lixo que cada um de nós vai despejando, né? Em todas as palavras, as ofensas, as mal interpretações, né? E assim, então assim, como é que a gente pode se filtrar disso, né? Para a gente encarar esse conflito de uma forma estratégica, de uma forma diplomática, de uma forma política. O Rei de Espadas, ele pode falar sobre uma liderança, sobre um líder imparcial que leva a gente para fora desse conflito. O problema é que se a gente pensar na figura de um líder, a gente está terceirizando o nosso poder, né? O nosso poder como indivíduos, como sociedade, a gente está entregando nas mãos de uma pessoa. E uma pessoa, um ser humano, que como ser humano, e como a gente já disse, é um ser humano que pode utilizar esse poder das formas, né? De formas, né? Para o bem comum, para o bem pessoal, né? E que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, não necessariamente
o rei de espadas aparece como a necessidade de ter uma figura que nos guie para a saída estratégica e diplomática do conflito. Isso pode ser feito de uma forma coletiva a partir de uma perspectiva de uma mudança de atitude coletiva. Então, assim, a gente precisa ou coletivamente encarar encarar a situação de uma forma diferente, ou a gente precisa de uma figura que catalise, uma figura catalisadora dessa mudança de atitude. Como a gente tem esse pensamento dicotômico muito forte nesse momento, do certo, do errado, do bom e do mal, do eu e do outro, essa divisão, essa cisão muito, muito forte, né? É preciso que a gente seja capaz de respirar fundo. Isso, se cada um de nós consegue fazer isso no nosso dia a dia, na nossa perspectiva de enxergar a guerra em si, de enxergar o outro, com pequenos passos a gente pode mudar, a gente pode contribuir para uma mudança de mentalidade, que é o de enxergar o outro de um ponto de vista do compartilhamento. Compartilhamos esse mundo, compartilhamos essa guerra. Como vamos sair dela? Os recursos naturais são nossos para serem usados e para serem cuidados. O bem-estar tem que ser comum. Se todos não estamos bem, ninguém está bem. Isso pode ser tão abstrato, pode parecer tão utópico, mas não adianta muito a gente ter muito. Se o seu vizinho, não adianta muito eu ter muito se o meu vizinho não tem nada. Essa distância entre nós, em algum momento, ela vai me afetar também. Não só a ele que não tem nada, mas a mim que tenho muito. Eu vou me sentir inseguro porque tem alguém que tem menos do que eu. E isso vira uma bola de neve social que a gente só percebe nesses momentos extremos. A gente só percebe nos momentos em que a gente se sente ameaçado. Então, ser capaz de enxergar o quanto as nossas atitudes de tratamento do outro no dia a dia podem desembocar nessas grandes atitudes coletivas de tratamento do conflito, de tratamento da discordância, né? Como a única forma de resolver discordâncias, como partindo para um conflito físico, um conflito armado, para uma guerra. Como é que a gente pode, sem que a gente necessite do grande Messias, daquela pessoa que vai nos salvar, que a gente colocar esse poder na mão de uma outra pessoa, é uma coisa muito arriscada. Muitas vezes na história, isso apareceu como uma solução para a solução de conflitos, né? Uma saída na solução dos conflitos, e isso só desembocou em conflitos maiores, porque o rei de espadas, na sua pior execução, na sua pior versão, na sua pior materialização, ele leva à corrupção do uso do poder. Ele leva ao uso do poder para bens próprios, para o bem daqueles que estão ao meu redor, né? Para que eu seja melhor que o outro, para que eu possa inferiorizar o outro e assim ser maior. Então, assim, o rei de espadas que nós procuramos, o exercício do rei de espadas que nós procuramos aqui como uma forma de lidar com este momento de guerra e como uma forma de aprender com este momento de guerra, é o rei de espadas na sua versão mais bem materializada, que é aquele que utiliza-se do poder, utiliza-se da razão e do intelecto como uma forma de evitar o conflito, como resolver estrategicamente e diplomaticamente o conflito. E é isso que a gente deve buscar nesse momento. Então, assim, de acordo com o tarô, o que pode ajudar a gente a lidar com essa situação é o poder da diplomacia, é o poder da escuta, é o poder da empatia. E uma empatia objetiva. Então, não são as grandes emoções afloradas, nem as grandes divisões que podem nos tirar deste momento de incerteza que nós estamos. E sim, o oposto a isso, que é a visão clara. Nesse momento, a gente não tem como evitar um conflito que já existe, mas a gente tem como evitar o desmembramento desse conflito, a gente tem como evitar a gente entrar, né?
a gente entrar neste conflito, a gente entrar nessas paixões de achar que tudo pode ser dividido em dois lados, eu e eles, eu tô certo e eles estão errados, e a gente perceber que o jogo é muito mais elaborado do que isso. Esse xadrez desse tabuleiro de guerra, ele envolve questões muito mais profundas, e aí assim o Rei de Espadas ele vai falar também sobre o passado que influencia no presente e no futuro. Então, como é que essas raízes do passado, elas têm uma influência direta nessa árvore que cresce no presente para os frutos que vão nascer do futuro. Então, a gente levar em consideração isso também, quando a gente está olhando para uma situação e não simplesmente no que a gente está vendo ali, né? Na graminha que a gente está vendo para fora da terra. Bom, isso é no nível coletivo, né? Então, no nível coletivo é a gente aprender a escutar e olhar para o outro como aquele com quem nós compartilhamos, não como aquele com quem nós competimos. Isso é da forma mais resumida possível. Agora, como é que a gente pode pensar nisso individualmente, né? Como é que a gente pode ver o Rei de Espadas na nossa semana individualmente? Bom, a gente pode pensar assim, o Rei de Espadas, ele pede pra gente claridade intelectual. Ele pede pra gente olhar para as nossas questões, os nossos problemas, os nossos projetos, o que quer que esteja fervilhando pra gente nesse momento, a gente olhar de um ponto de vista objetivo. Então, tentar colocar as emoções de lado quando você julga alguma coisa. Tentar colocar as emoções de lado quando você toma uma atitude, né? Você se debruça sobre uma questão e você toma uma atitude. Então, tentar fazer isso da forma mais limpa de paixões possível. E assim, paixões são muito importantes, são muito boas e muito importantes. O tarô só está sugerindo que nessa semana, se a gente é capaz de pensar estrategicamente mais do que apaixonadamente, a gente pode ir mais longe e a gente pode resolver a situação, a gente pode encontrar soluções para situações mais facilmente. Então, é a semana do raciocínio lógico, do pensamento estratégico, é a semana de utilizar a razão e de buscar as instâncias da vida onde a gente pode utilizar isso mais. Se você está pensando em desenvolver um projeto artístico, começar a pintar um quadro, segura um pouquinho. Espera um pouquinho, que essa semana talvez seja o momento de você fazer o planejamento do seu projeto artístico. Ou talvez seja o momento de você focar numa outra parte da sua vida, num outro projeto que você tem. Não é o momento, por exemplo, para você utilizar a sua criatividade, envolver as suas emoções e tal. Então, pensa assim, que na prática, como é que você pode utilizar essa energia de utilização do intelecto, sabe, fina como uma espada, estratégica, diplomática. Em quais são as áreas da sua vida que você pode utilizar isso e explora isso essa semana? Aproveita que o tarô está dizendo para você, olha, esse é um momento bom para isso. As portas estão muito abertas para que essa energia flua. Então aproveita, monta nesta energia e brinca com isso. Pega as outras possibilidades, deixa um pouquinho de lado, né? Tá querendo discutir o seu relacionamento com seu parceiro, sua parceira? Dá uma respirada, segura um pouquinho. A menos que você seja capaz de ser muito, de separar muito bem o que é emoção do que é razão, não é um momento muito bom para discutir relacionamento. Então segura um pouquinho, deixa para a semana que vem, amadurece um pouco a razão. Então você pode utilizar, por exemplo, essa semana, se a sua tônica neste momento é discutir o seu relacionamento com seu parceiro ou sua parceira, você pode utilizar essa semana para pensar, para raciocinar, para analisar quais são realmente os problemas, quais são as zonas de conflito, como é que a gente pode objetivamente atacar isso, resolver isso, pensar isso. Então você pode utilizar essa semana para abordar esse problema de uma perspectiva mais lógica. Isso você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Esses foram 2 exemplos, né? O exemplo do projeto criativo, o exemplo de relacionamento que envolve sentimento, emoção, que é mais do ramo da água, mas assim, também é bom a gente trazer um pouco do ar para que a gente não seja simplesmente tomado pelas emoções. Então é bom utilizar essa força do ar, né? A força do ar da estratégia também nessas outras instâncias. A gente só precisa descobrir como é que a gente aplica
né? Pra gente fazer a coisa certa na hora certa, a gente não meter os pés pelas mãos e tá tentando utilizar uma energia de maior criatividade no momento em que as portas estão tão abertas, que o fluxo tá correndo tão bem, para um outro tipo de energia que a gente podia estar usando aquilo e aproveitando desse momento, né? Tem momento para tudo. Então, o que o tarot está sugerindo é que esse é um momento para pensar estrategicamente, para usar lógica, para usar o seu poder intelectual. É um momento bacana para você pensar em pedir ajuda para um expert, para um especialista, para um orientador. Tudo que precisa de um conhecimento muito específico, tudo que precisa de um expertise que você não tem. Você pode, é um momento muito bom para você procurar uma outra pessoa, para você procurar uma orientação, para você procurar alguém que pode te ajudar nisso, alguém que pode te dar uma opinião, um conselho, um ponto de vista desprovido de emoções, desprovido de sentimentos anteriores, né? Então, uma pessoa que pode olhar para a situação de uma forma distanciada e te dar uma orientação baseada num conhecimento. Então, se você tem questões legais, se você tem questões financeiras que você gostaria de resolver, se você já pensou na possibilidade de procurar alguém, de procurar um mentor, um orientador dentro de alguma dessas áreas, esse é um momento muito bacana. Esse é um momento muito bom para você aproveitar o conhecimento de uma outra pessoa que sabe mais do que você numa área específica. E a área de leis, a área financeira, são áreas muito, muito tocadas pelo naipe de espadas. Então, uma semana muito boa. Se você tá pensando em procurar ajuda legal, se você tem um problema na área legal e você está pensando, ou na área financeira, e você está pensando em procurar ajuda, esse é um momento bom para isso. Então, essas são possibilidades de você, na sua vida individual, né? Você como indivíduo, na sua vida pessoal, você trazer essa energia do Rei de Espadas para ajudar você nessa semana. Se você tem alguma sugestão de perguntas que a gente pode fazer para o tarô na carta da semana, manda para mim. Manda para mim no direct aqui no Instagram. Pode escrever aqui embaixo também nas mensagens. Manda para mim e aí a gente conversa e vamos descobrir quais são as questões que a gente tá pensando, que a gente tá revolvendo, quais são coisas que a gente tá aí tentando encontrar coletivamente, né? Nós, todas juntas, estamos tentando encontrar saídas, soluções, ou mesmo descobrir como é que a gente elabora essas questões melhores, porque assim, encontrar a pergunta já é meio caminho para a gente descobrir as respostas. Então, se você tem perguntas que você gostaria de fazer para o tarô nessa carta da semana, manda para mim. Lembra de acionar aqui o sininho das notificações. Tem vídeo novo essa semana no meu canal Mulheres Incríveis lá no YouTube. O link tá na bio pro canal. Há um monte de vídeo das semanas anteriores. Tem mais de 30 vídeos lá para você se divertir. Tem muito vídeo aqui também que você pode dar uma passeadinha aqui no meu perfil. Você vai encontrar os vídeos das semanas anteriores e todos os vídeos sobre tarô, intuição, empreendedorismo intuitivo, sobre busca da autonomia feminina, sobre todos esses assuntos que a gente conversa toda semana. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me manda mensagens lá no direct para me contar como é que essa semana está sendo para você e se os conselhos do tarot estão te ajudando a passar por isso de uma forma de uma forma mais consciente e de uma forma que você pode usar isso e crescer a partir disso, né? E aproveitar disso como uma oportunidade e não ser levada por uma coisa que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, a gente está só sendo levada, mas ter um pouco de protagonismo dentro dessa nossa relação com as energias, com essas energias maiores que estão sempre em atuação, né? Estão sempre atuantes, e como é que a gente pode montar nesse cavalo com as rédeas e ser capaz de cavalgar isso aí, né? Eu sempre uso a metáfora da prancha, da gente surfar a onda. Hoje eu vou utilizar a metáfora do cavalo pra gente pensar também nessa força, que é uma força masculina, né? Que o Rei de Espadas traz. Força masculina no sentido não no sentido de homem e mulher,
sem dicotomias, no sentido de a força masculina que todos nós trazemos dentro da gente e que quanto mais em equilíbrio o masculino e o feminino, mais a gente consegue se utilizar dessas forças para crescer, para ir adiante. Tenha um dia incrível, uma semana maravilhosa. Tchau!